Pronto, muito bem. Obrigado, Isabel. Então vamos lá, ó. Todos os elementos químicos que estão dispostos na tabela periódica, elas vão estar, organizadas com relação ao seu número atômico, tá certo? Então a gente vai começar do hidrogênio até o elemento mais, como é que eu posso dizer, eletronegativo da tabela periódica. São coisas que a gente vai ver de acordo com o nosso conteúdo, tá certo? Então vocês vão ver lá elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, 5, tá? Então quando vocês veem esse número, esse é o número atômico, sabendo que cada elemento desse ele vai possuir outros números, como o número de massa, o número de prótons, número de nêutron, tá? E isso diferencia-se de elemento para elemento. Tá certo? Alguma pergunta ou alguma dúvida? Não. Tem certeza? Então, só recapitulando, a tabela periódica ela vai ser um arranjo de elementos de ordem crescente, de acordo com o seu número atômico, tá certo? E essa ordem crescente, ela vai se estender das linhas horizontais, tá certo? A gente vai estudar a tabela periódica tanto das linhas horizontais, como de acordo com suas linhas verticais, tá certo? E o que vai diferenciá-las são as propriedades químicas semelhantes que vão acontecer aí diretamente de um estando abaixo do outro. Tá? Então, a gente tem essas duas formas de estudo da tabela periódica. Tá certo? Só um minutinho. Alguma dúvida, gente? Não, né? Então, vamos lá. Características da tabela periódica. Então, a gente vai ter aí, como eu estava falando a vocês, as colunas verticais. Deixa eu ver se eu acho a tabela periódica aqui. Cadê? Ó, estão vendo, né? Então vejam só, as colunas verticais, que são essas aqui, ó. Tá vendo? A gente chama elas de famílias ou grupo, tá? E as colunas horizontais, a gente vai chamar elas de períodos, tá certo? Então vamos ver primeiro as colunas verticais, que são as famílias ou os grupos. Reúnem elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes, tá certo? Então aí, por exemplo, eu vou ter a família dos gases nobres, então quer dizer que eu só vou ter gases nobres naquela família. A família dos halogênios, então eu vou ter apenas elementos halogênios naquela família. Família dos metais alcalinos, só metais alcalinos naquela família, e por aí vai. Com cada família ela vai ter os elementos de cada família vão ter as propriedades químicas e físicas semelhantes, tá certo? Elas são enumeradas de 1 a 18, tá certo? De 1 a 18. Daqui a pouco a gente vê uma tabela e vê mais ou menos como é essa disposição. Anteriormente, eram agrupados em dois grandes grupos, né? Então, eu vou ter aí os elementos da família A e os elementos da família B, tá? Os elementos da família A eram os principais elementos e eram também chamados de elementos representativos. E os elementos da família B eram elementos de transição. Então veja aqui mais ou menos como eram. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Aqui eu tenho a primeira família, ó, que é a família 1, família 1A, tá certo? Aqui a segunda família, que é a família 2A, tá certo? Aí no caso, ó, aqui a terceira família do grupo A, ela não ia começar daqui. Ela iria começar daqui, ó. A terceira família do grupo A, tá? Aí depois a quarta família do grupo A, família 4A, família 5A, família 6A, 7A e família 8A, tá? Então, o grupo A são justamente essas em vermelho. Em azul, que eu vou destacar aqui, eu ia ter as famílias do grupo B, ó, que são os elementos aqui presentes, tá? E vocês sabem que na tabela periódica eu também tenho alguns elementos que eles ficam aqui embaixo, que eles também fazem parte da família B, tá certo? A gente vai ver e vai entender um pouquinho o porquê, tá? Então, isso era assim, gente, antigamente, tá certo? Hoje em dia, a gente não chama mais família 1A, 2A, 3A, 4A, ou família 3B, 4B, 5B. A gente vai seguir família 1, 2, 3, 4 até a 18, tá certo? Agora sim, pode ser que aconteça alguma questão falando sobre família 1A, 2A, 3A, você precisa saber. Mas não é difícil. Ó, lembra bem, família 1, Professor, oi, por que não tinha um B nem 2B? Já começa no 3B, ele 4B. tem, ó, ele tem aqui, ó, Ah, embaixo. 1B, Ah, não tem nada. 2B, aqui 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e aqui esses três, 8B, certo? Isso aqui é só a disposição mesmo dos elementos, mas vocês não precisam entender não, só entendam quem é quem, tá? Aí vejam, é muito fácil a gente entender. A família 1, família 1A. A família 2, família 2A. Agora eu vou passar para a família 13. A família 13, 3A. 14, 4A. 15, 5A. Entendeu? Por quê? Porque as outras fazem parte da família B. Aí a família B fica mais difícil de entender. Porque ela começa a dar 3B, certo? Que com relação, realmente, ela não fica tão difícil não. Só quando a gente vai chegando ali no meio é que vai ficar mais difícil. Então veja, ela começa a dar 3B. Então família 3, 3B. Família 4, 4B. Família 5, 5B. 6, 6B. 7, 7B. Aí quando vai para a família 8, aí eu vou ter a família 8, 9 e 10 sendo família 8B. É certo? A família 11, 1B e a família 12, 2B. Certo? É só essa parte aí que fica um pouco mais difícil para decorar quem é quem de cada família. Então, não se preocupe muito com isso. Você tem que saber, porque pode ser que aconteça alguma questão, alguma coisa que venha com a nomenclatura antiga. Mas eu acredito que as novas provas de vestibulares ou qualquer coisa hoje em dia, ela vai vir com a nomenclatura nova. Então vai do 1 ao 18, tá? Então, os elementos os elementos representativos vão ser os elementos da família 1A, 2A, tá? E os elementos da família 13A até a 18. 1A não. Espera aí, esquece. Os elementos representativos vão ser os elementos da família 1 e 2 e os elementos da família 13 a 18. E os elementos de transição vão ser os elementos da família 3 a 12. Tá? É a única coisa que eu quero que vocês entendam. Dúvidas? Não? Então tá bom. Então, gente, deixa eu falar agora um pouquinho sobre algumas outras características. Vejam só. Vou falar logo e depois a gente vai falando mais. Aqui, deixa eu ver aqui.
Quando eu tenho a tabela periódica nas linhas verticais, ó, eu vou chamar essas linhas de família, tá certo? E nas linhas horizontais, eu vou chamar de período. Percebam que eu vou ter 7 períodos. Então, eu vou ter aqui o período 1, contendo apenas dois elementos, ó, que é o hidrogênio e o hélio. Tá? Eu vou ter o período 2, ó. Período 3. Aí, a partir do período 4, eu vou ter completo, ó. Período 4, período 5, período 6 e o período 7. Professor, e aqueles elementos que estão embaixo da tabela periódica, eles entram aonde? Eles entram no período 6 e no período 7, tá? A gente vai entender daqui a pouco o porquê. Entendeu? Então, percebam que quantas camadas, gente? Uma pergunta a vocês. Eu posso ter no átomo? Até quantas camadas? Quem lembra? 8. 7. 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Certo? Então, quer dizer, professor, que cada período desse corresponde a uma camada? Justamente. Então, quer dizer, por exemplo, que os elementos que estão no primeiro período, eles vão ter apenas uma camada. Tá? Veja como é que as coisas vão clareando agora. Os elementos que estão presentes no segundo período da tabela periódica vão ter 2 camadas. Os elementos que estão no terceiro período vão ter 3 camadas e por aí em diante. Não vai dando uma clareada agora? Entenderam? Então, a distribuição eletrônica, gente, ela vai ser importantíssima aqui também para a gente aprender a utilizar a tabela periódica. Tá certo? Aí, deixa eu apagar aqui. Certo, pessoal, a gente viu os períodos. E no caso, as famílias, como é que a gente vai estudar elas? Gente, as famílias é simples também, não é difícil. Tá certo? Então, cada família dessa, ela vai ser estudada assim, ó, na linha, ó, vertical. Então, aqui eu tenho a família 1, a família 2, certo? Família 3, família 4, e assim sucessivamente. Só que cada família dessa, ela vai ter um nome para você associar. Aí é aqui que entra mais ou menos a decoreba, tá certo? Que não é difícil. Vou mostrar a vocês. Quais são os elementos da família 1? Vamos lá. Quem lembra? Quem sabe? Todos os elementos aqui. Ó, hidrogênio, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio. Você sabe tudo decorado? Quase. Césio. E frâncio. Eu só sei o meu, o nitrogênio, porque o professor me fez fazer um trabalho sobre ele. Pois é. Qual é o da família 2A, professor? Fácil também. Berílio. Berílio. Magnésio. Cálcio. Estrôncio. Bário. E rádio. E assim a gente vai fazendo, gente, toda a tabela.
Querem aprender como é que a gente faz de uma forma fácil? O próximo é escândio. Eu sei Hã? porque eu fiz o trabalho. O próximo é escândio. Eu sei porque eu fiz o trabalho. Escândio. Só que a gente faz primeiro esse e depois a gente passa para cá. Entendeu? A gente primeiro faz os elementos representativos para depois ir para os elementos de transição. Tá certo? Deixa eu ver qual é esse aqui, família do boro. Lembro, aqui só eu vendo agora, eu não lembrei mais, não lembro não. Tá? Eu lembro desse aqui, por exemplo. Hélio, neônio, argônio, rondônio, xenônio e criptônio. É com K. Deixa eu ver aqui. Criptônio é com K. Eu errei, viu, gente? Peraí. Argônio, aí criptônio. Criptônio. Agora sim. Xenônio e radônio. Certo? E o último, professor? O último, pelo menos essa versão, até ano passado, esses elementos eles não estavam na tabela periódica. Estavam, mas não tinham um nome definido. Certo? Aí agora a gente vai ter que mudar a forma, que eu estou ensinando da maneira antiga. A gente vai ter que mudar a forma para poder adicionar o último. Mas o último, eu já de antemão, é o OG. Depois eu vou explicar o que é que eu estou falando. Vocês até agora não estão entendendo direito. Tá certo? O outro é o OG. Gente, eu vou ensinar a vocês a forma mais fácil da gente saber quem é quem. Tá certo? Vocês vão ver o quanto é fácil. Deixa eu apagar aqui. E a gente vai dar continuidade à explicação. Vamos lá. Vocês vão também, quando a gente estiver olhando a tabela periódica, vocês vão entender que a tabela periódica ela também tem outros tipos de divisões. Tá certo? Acredito eu que vocês já tenham visto, por exemplo, a divisões dos metais, dos semimetais, dos ametais, tá? Quando a gente pega uma tabela periódica, a gente vê que existem partes da tabela periódica que elas são colocadas por cores, tá certo? E cada cor, ela vai indicar uma característica daquele grupo de elementos, tá certo? Na tabela periódica mais atual, a gente vai ter os metais, esses grandes grupos, tá? Os metais, os não metais, ou pode ser chamados também de ametais, certo? E também a gente vai ter os gases nobres e os semimetais. Aí a gente vai ter metais alcalinos terrosos, metais de transição, todos são metais, tá certo? Mas cada um tem a sua particularidade, tá? Então, ó, quem vai ser quem é quem? Quem são quem? Deixa eu abrir aqui para me filar um pouquinho, para eu não esquecer. Para não falar coisa errada. Tá? Que é muito quadradinho. Vamos lá. Aqui, ó, esses elementos aqui, todos esses, ó, esses em branco, ó, eles são todos metais. Todos metais, tá certo? Aí, esses aqui, deixa eu ver, eu vou colocar eles em verde. Esses que tem as letrinhas, ó.
todos esses elementos, eles são semimetais, ou seja, eles nem são metais e nem são ametais, tá certo? Todos esses aqui, eles são semimetais. Esses aqui, azul, são todos ametais, ou seja, eles não são metais. São opostos aos metais, todos esses em azul, tá? Inclusive o hidrogênio. Tá certo? Então, esses são os 3 grandes grupos: metais, semimetais e não metais. Aí, vamos lá. Dos metais, eu vou ter 4 grupos. 4 grupos. Tá certo? Então, eu vou ter aqui. Deixa eu pegar, desenhar, cadê? Vou fazer assim, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui, tirando o hidrogênio ali que eu acabei riscando sem querer, eu vou ter os metais alcalinos, tá certo? Esse azulzinho mais claro serão os metais alcalinos terrosos, tá? Aqui em rosa, metais de transição, todos esses. Tá certo? E aqui em cor de vinho, ó, eu vou colocar os metais, que são outros tipos de metais, tá? Na tabela periódica, eles vão estar representados como outros metais, tá certo? Então, todos esses são metais. Aí, desses metais, eu tiro 4 tipos, tá? Vamos agora para os... Os semimetais já estão aí em verde, que são esses que tem a letrinha. Agora, vamos para os não metais, tá certo? Então, aqui, em laranja, eu vou colocar os gases nobres, que são esses aqui. Tá certo? Aqui, em verde, eu tenho os halogênios. Cadê? Ó, gente, agora eu errei aqui, tá? Deixa eu até apagar. Professor, isso em laranja é o quê? O laranja é gases nobres. Ó, os halogênios, gente, eles vão ser toda essa família aqui. Eita. Ó, toda essa família aqui, até embaixo. São os halogênios. Tá certo? Aí aqui eu tenho os semimetais, como vocês já sabem, as letrinhas, tá? Esse AT aqui, ó, que é o elemento chamado astato, ele é um semimetal, porém, ele é um semimetal halogênio, tá? Aqui, eu vou colocar em amarelo, eu vou ter os ametais. Professor, mas esses halogênios, eles não são ametais, não? São ametais também, só que são ametais halogênios, tá certo? O hidrogênio, ele também é um tipo de ametal, tá certo? Então, quando vocês forem estudar a tabela periódica, que vocês forem ver a tabela periódica, vocês vão ver que ela é toda dividida em cores. Vou mandar um novo link lá na sala, tá certo? No grupo.